Essa noite eu separei um tema que, dentre tantos que a gente vai lidando no nosso cotidiano, ele envolve, muitas questões, muitos dilemas e muitos impasses, principalmente para pais e mães de primeira viagem e que não estão familiarizados com a linguagem da nossa subjetividade, principalmente no que tange ao público infantil. E é desse público, o público dos baixinhos, dos pequenininhos, que hoje nós queremos criar algumas reflexões, levantar aqui algumas dicas, algumas ponderações. Obviamente que eu vou, na sequência, contando também que você traga as suas dúvidas, traga os seus depoimentos, para que possa enriquecer aqui o nosso debate, levando em consideração que aquilo que é uma dúvida sua pode vir a ser uma questão de muitos, desde os que estarão participando hoje à noite aqui com a gente, desde aqueles que também estarão nos assistindo posteriormente pelos canais onde esse vídeo permanecerá. Portanto, eu tenho também aqui o ingresso da Isabelle. Oi, Isabelle! Obrigado, amiga sempre querida. Vejo que sempre que pode ela se faz presente e eu fico muito prestigiado. Uma ótima noite, querida Isabelle. A Mônica Cristina também. Amiga querida. Entendo que sempre que pode tem estado presente com a gente aqui na live. É uma honra tê-las aqui essa noite, viu? De coração. Eu então já quero tomar a liberdade de a gente iniciar a nossa reflexão e no curso do caminho, se for necessário, a gente vai parando aqui e olhando os comentários para a gente poder complementar a nossa reflexão, a nossa conversa. A chamada do tema foi reflexões sobre psicologia infantil. Vamos refletir sobre os comportamentos, maneiras e linguagens das crianças expressarem traumas e conflitos, No mundo adulto, a nossa cognição ela ganha uma maior sofisticação, resultado de um desenvolvimento mais aprimorado do nosso sistema neurofisiológico. Portanto, abre-se margens, para o nascimento, não só para a eclosão de sentimentos e sensações mais depuradas. Olá, querido Eugênio, meu sogro querido aqui presente, honrado, muito obrigado, coisa boa, viu? Vamos juntos. E sentimentos e sensações mais depurados que, casados com um sistema cognitivo mais desenvolvido do ponto de vista neurofisiológico, confere à pessoa adulta uma considerável capacidade de elaboração de inúmeros processos que ocorrem dentro de si. A gente, obviamente, tem um forte serviço de psicologia voltado para o público adulto, justamente por uma dificuldade na capacidade de digerir e de entender muitas experiências. No entanto, essa elaboração, esse trabalho realizado com o público adulto, ele é muito melhor favorecido pela via cognitiva, pelo entendimento cognitivo do sujeito relativo à complexidade das informações, relativo à utilização simbólica da comunicação e a todo um entrelaçamento subjetivo de comunicação que a mentalidade adulta está mais apta para
capturar, entender e fazer um bom uso disso no seu dia a dia. A criança, por conseguinte, em virtude da sua idade e de um estágio ainda muito primário do seu desenvolvimento neurofisiológico, ela, por exemplo, do ponto de vista de Piaget, ela opera ainda no nível concreto, né? Concreto, principalmente em se tratando, né, da idade que vai aí até os seus 8, 9 anos, né? Inclusive tem se formado, né, uma concepção atual daquilo que se considera um avanço das crianças do atual momento pela sua capacidade expressa de conseguir manusear aparatos tecnológicos, né? E, de fato, como esses aparatos tecnológicos eles são cercados de muita estimulação senso-visual, a partir daquilo que a criança pode sentir, pode ouvir e pode ver, numa explosão de cores e de sensações, sem sombra de dúvida que esse tipo de estimulação é um convite covarde para a percepção da criança, que na interação com aquele produto, logo ela vai lhe decifrando os modos, os sistemas, e dentro dessa interação objetiva e concreta com o objeto, a criança então vai desenvolvendo o que nós poderíamos dizer, na melhor das hipóteses, de uma inteligência funcional. Só que essa inteligência funcional, né, que cria um adestramento perceptivo na administração dos estímulos recebidos desses aparatos tecnológicos, eles não são equivalentes a uma maturidade subjetiva e que permita à criança, por conseguinte, nomear sentimentos, nomear sensações, digerir acontecimentos, ponderar situações, se bem que há de ser que a nossa reflexão aqui pode acabar descambando para um viés onde, nesse ponto aqui em que nós estamos, nós podemos até explorar certos casos, exceções, onde, estabelecidos dentro de um determinado enquadramento, você pode até se deparar com muitas experiências surpreendentes, né, do ponto de vista do desempenho e das expressões das crianças em relação a certos absurdos, a certas catástrofes da experiência humana. Mas eu quero aqui me ater no quadro geral relativo àquilo que impossibilita a criança de trabalhar de maneira amadurecida com a verbalização elaborada daquilo que acomete a sua interioridade. E como nessa fase do surgimento objetivo, subjetivo, do surgimento objetivo, a criança ainda está num patamar muito precário, ela ainda não tem total acesso ao potencial da simbolização. Um exemplo clássico que eu posso dar em relação a isso foi vivenciado até há pouco tempo. Eu tenho aqui um filho na idade de 4 anos e eu estava na cozinha até preparando ali uma jantinha para eu comer. Se eu não me engano, nós estamos hoje, terça-feira, não, foi anteontem isso até. E aí eu estava à noite ali, estava ali preparando, e aí nesse calor, né, daqui a pouco entra uma barata voadora pela janela da cozinha. E eu ouvi um barulho como de um besouro grande. Aí quando eu olhei e vi, a bichinha era enorme.
E eu já logo olhei para o meu prato, meu Deus, ela tá aqui desnorteada, né? Eu vou então levar o meu prato para a sala, mas acaba que o Paulo, meu filho, ele estava comigo ali e eu fiz o comentário: nossa, amor, falei com a minha esposa, entrou um dinossauro aqui pela janela da cozinha. A minha esposa imediatamente entendeu o simbolismo da minha colocação. Mas a criança, como ainda não opera no simbólico, como ela ainda não acessa os simbolismos da coisa, a interpretação dela é no concreto. É no concreto. E aí, ele logo se surpreendeu, e o meu filho, ele é fissurado por dinossauro. Ele virou: mamãe, tem um dinossauro na cozinha, tem um dinossauro na cozinha. E a minha esposa, sem chegar na cozinha, já sabendo do que se tratava, ela foi explicar para o meu filho: meu filho, não é dinossauro que entrou na cozinha, é uma barata que está lá. Não, mamãe, mas o papai disse dinossauro, eu ouvi, foi dinossauro. Eu sei, filho, que foi dinossauro, mas isso foi só um modo de brincadeira do papai falar. E foi notório que isso não desceu direito para ele. Porque, então por que ele faz? Em outras palavras, é como se o jeitinho dele tivesse... Então por que falou dinossauro? Por que não falou barata? Não é dinossauro, é uma barata. E aí foi assim que ele chegou na cozinha falando: papai, não é dinossauro, é barata. Eu falei: é barata, filho, é verdade. É uma barata. Né? Porque há uma dificuldade de simbolização, de modo que a operação na maneira da criança digerir e interpretar a realidade, ela opera nesse nível concreto. Nesse nível concreto, isso pode nos estabelecer alguns caminhos. Caminhos que, por um lado, nos colocam no campo da vantagem e da desvantagem. No campo da vantagem, a gente poderia pensar o seguinte: pela criança não operar, ainda não ter acesso ao simbólico, tá? O sofrimento da criança, ele é muito mais imediato, circunscrito. E frequentemente o sofrimento da criança está atrelado a um acontecimento objetivo, no tempo e espaço. Seja porque aquele acontecimento ainda está acontecendo, ou seja porque pelas repercussões daquele acontecimento ele ainda está irradiando algumas reações. Porém, todavia, entretanto, como não existe o acesso ao simbólico, isso é levado no modo concreto, ou seja, é um tipo de sofrimento que só dura o tempo que durar. Por que eu estou dizendo isso? Porque já no público adulto, que, como eu estava dizendo lá no início, ele já é favorecido por uma sofisticação cognitiva superior em função do maior desenvolvimento neurofisiológico, o adulto então tem amplo acesso ao patamar do simbólico. E eu digo para vocês, meus amigos, muito do padecimento na fase adulta tem mais relação com a interação do adulto com a sua própria imaginação do que com o fato. Vocês querem um exemplo disso? Por exemplo, a ansiedade. Querem um outro exemplo disso? Por exemplo, boa parte dos casos de depressão. Eu digo isso porque nós estamos, então, falando de patologias que se retroalimentam da imaginação, ou, melhor dizendo, possuem na imaginação o palco principal de viabilização das suas engrenagens.
A imaginação. Para isso, a gente precisa ter o nosso campo simbólico sofisticado e o trânsito entre eles estabelecido. De modo que, então, dado a uma situação acontecida, a gente entra num campo associativo tão grande que a gente começa, às vezes, a padecer e a sofrer daquilo que nem aconteceu com a gente, né? Com a criança, isso tende a ser mais enxuto. Até quando a criança é ofendida, até quando a criança é agredida, ou quando a criança ela passa por um trauma. E aí talvez aqui nós vamos começar a entrar um caminho mais delicado que possa vir a suscitar algumas questões, né? Porque já me chegaram, né, muitos pais dizendo que notam uma perseveração de comportamentos inadequados nos filhos, mesmo depois de já ter passado um tempo considerável de um determinado acontecimento traumático. E aí fica a tendência de se pensar que isso tem a ver com o fato de que a criança ela ainda está reverberando e interagindo diretamente com aquela situação. Mas é aí que, em boa parte dos casos, eu costumo chamar a reflexão desses pais a seguinte situação: a criança, como ela tem uma constituição egóica, ou seja, de eu, ainda muito precária e fragilizada, porque ela ainda está em construção e desenvolvimento, então a criança ela se favorece de um alter eu, de um alter ego, ou seja, de um eu auxiliar. E quem vai ser o eu auxiliar da criança nessa interação? Os pais, ou quem cumpra essa função na vida das crianças. E aí é que está o X da questão. Se esse alter eu que convive com a criança não supera o trauma daquilo que aconteceu com a família, a criança então vai mimetizar isso. De modo que então a dificuldade da criança não é a superação do trauma, ela está espelhando uma dificuldade da família de superar aquele acontecido. Porque se a própria família desenvolve uma linguagem, ok, que favorece uma elaboração de um determinado trauma, embora a criança sofra, o sofrimento dela tenderá a ser mais elaborável e digerível se ela receber um respaldo do meio aonde ela está inserida. Então vamos a alguns exemplos. Eu já lidei, por exemplo, com a partida precoce de pai ou de mãe na vida de determinadas crianças. E obviamente que isso é uma experiência que chacoalha profundamente o círculo familiar. Sobretudo daquela pessoa que fica, né? Que fica aqui tendo que arcar com as implicações e as consequências de uma vida que outrora era dividida a dois e agora terá que ser levado carreira solo, né? E é óbvio que o choque dessa partida dói e é preciso dar espaço para que a criança vivencie essa dor. O fato é que, passado um tempo decorrido, né, foi percebido que uma dada criança ela ainda apresentava uma sensibilidade muito grande. Só que buscou-se, né,
buscou-se ali um entendimento mais amplo do contexto no qual ela estava inserida, e a gente então entendeu que havia uma preocupação tão exacerbada no caso daquela mãe pela recuperação do seu filho, de modo que toda vez que ela via o seu filho mais sensível, ela entrava em desespero. Portanto, para que a mãe não se desesperasse, a criança começou a engolir os seus próprios sentimentos, e isso, por conseguinte, dificulta a elaboração. E acaba que uma cicatrização que já leva um certo tempo acabou se estendendo um pouco mais, né? Então você vê nesse caso uma ilustração disso que eu estou querendo dizer, relativo a como a repercussão de certos eventos traumáticos podem perdurar na maneira da criança lidar com aquela realidade, não por ela mesma, mas por ela mimetizar o ambiente no qual ela está inserida. O ambiente no qual ela está inserida. Porque aqui vai um outro detalhe, tá? Nós estávamos falando sobre as vantagens e desvantagens da operação no concreto, né? E aí vamos então nessa capacidade de elaboração limitada, porque ela só raciocina no modo concreto, né? E isso, se é que, dependendo da faixa etária, se é que a gente pode falar de raciocínio, porque, por exemplo, é praticamente que dos 3 anos para baixo, existem muitos fatores instintuais que acabam predominando sobre movimentos cognitivos que, a grosso modo, a gente poderia chamar de raciocínio, embora já seja uma fase, 3 anos, que possa começar a ir despontando esse tipo de movimento na cognição da criança, né? O fato é que, se a criança não tem esse campo de elaboração simbólica devidamente aprimorada, para ela conseguir criar associações adequadas para desanuviar traumas e tensões, como é que a criança expressa? Como é que a criança extravasa? Como é que a criança comunica? E eu acho que é aí que muita gente se perde e muita gente fica confusa. Eu vejo inclusive adultos que querem cobrar da criança um discurso cuja elaboração é digna de uma psicologia adulta, mas completamente inadequada para uma psicologia infantil. Mas Felipe, ele não fala o que está sentindo. Pois é, nessa idade não. Ainda não. Mas Felipe, por que ele esconde então? Esconder é uma interpretação de você que reflete muito mais o desejo que você gostaria que ele fizesse do que de fato ele está apto para expressar, né? Ele está apto pela sua faixa etária para expressar. Portanto, ele não está escondendo, ele possivelmente está travando, ele está notando da sua parte, inclusive, um sofrimento de querer exigir dele uma coisa que está para além dele oferecer. Então ele sofre junto, ele se consterna junto, mas não se tem muito o que fazer. Porque a capacidade de elaboração e da utilização do veículo verbal como forma de criar uma elaboração para o mundo interno ainda encontra uma severa limitação pelo patamar do desenvolvimento neurofisiológico que a criança se encontra. Portanto, se não é pela fala com riqueza de detalhes que a criança consiga nomear e identificar aquilo que ela esteja sentindo, e muito menos elaborar essas questões,
como é que a criança se expressa? Nesses casos, a criança ela não fala, a criança atua. A criança atua. A criança ela vai comunicar a sua dor pela via de uma expressão, muitas das vezes não verbal. Não verbal. E é por isso que os especialistas, né, no âmbito da área da investigação infantil, precisam desenvolver uma abordagem totalmente diferente para conseguir adquirir informações para ajudar a criança. Com o adulto, você bota um sofá ali na frente, faz algumas perguntas e se a empatia, a identificação surge, nossa, a coisa flui, que é uma maravilha. Agora, com a criança, primeiro que a criança não vai ter paciência alguma de ficar sentada no sofá com você fazendo perguntas, né? Inclusive, a capacidade de concentração da criança é infinitamente mais curta do que de um adulto, né? E isso é um potencial que vai sendo treinado ao longo do tempo e que tem muito adulto, gente que chega na fase adulta com um forte comprometimento nesse quesito, hoje denominado como transtorno do déficit de atenção. O fato é que isso na criança nem de longe pode ser chamado de transtorno, porque pela faixa etária é absolutamente normal. Então ela não vai conseguir se concentrar muito tempo. E aí a gente tem que desenvolver uma abordagem lúdica. Lúdica. E esse daqui talvez seja o pulo do gato da nossa conversa como forma de orientação para você tentar obter informação relevante das crianças. Essas informações você obterá muito mais com observação do que com questionamentos. Muito mais com uma interação indireta do que com uma acariação cara a cara. Esse falar de determinadas dores, principalmente se isso gera um imbróglio na criança, né? Um imbróglio na criança, ela não só não vai falar, mas ela vai fazer de tudo para disfarçar. Só que como ela ainda está envolvida por uma ingenuidade muito grande, esse disfarce, para um olhar que se coloca na posição de observar, vai conseguindo discernir que existem coisas desalinhadas. Vamos aos exemplos. Eu lidei há um tempo atrás com um determinado contexto familiar onde as crianças elas eram sistematicamente abusadas pelo próprio pai e pelo próprio avô. E naquilo em que elas eram abusadas, elas eram proporcionalmente ameaçadas de forma covarde, de forma vil, sob pena de ameaça de morte, tanto para elas quanto para aqueles a quem elas amavam. Se porventura elas pensassem em abrir ou contar alguma coisa. Tá aí um exemplo de um determinado imbróglio que por um lado consterna a criança, mas ela tem um interdito em relação a poder expressar, a poder falar isso. Só que o que acontece? Ela vai esconder isso. Só que a criança, ela esconde dentro daquilo que a ingenuidade dela permite um monitoramento. Mas para adultos com uma certa vivência,
eles vão notando a anomalia no comportamento. E isso não é uma coisa que você vai decifrar da noite para o dia. Isso vai fechando um verdadeiro encadeamento até que você vai produzindo ilações e que vão te levando a uma determinada conclusão. E a coisa era tão insidiosa que uma integrante próxima da família, né, do convívio familiar, do contexto familiar, ela foi percebendo. E olha, diga-se de passagem, é uma pessoa com pouca instrução acadêmica. Eu quero fazer questão de pontuar isso, porque nós estamos entrando aqui dentro de um contexto que uma falsa crença que eu gostaria de desmantelar aqui é de que esse tipo de observação ele estaria reservado para pessoas com intelectualidade elevada ou com profundidade de estudos acadêmicos, e não está absolutamente nada vinculado a isso. Basta você se abrir para observação. Basta, sobretudo, você ter um vinculamento afetivo com aquela criança. E você pode, de repente, não conseguir extrair a informação de maneira objetiva ou de maneira rápida. Mas se você se permitir observar, a criança, naquilo em que ela não diz, ela se denuncia por aquilo que escapa dela, mesmo na tentativa dela de não mostrar. Entendeu? Agora, num mundo esbaforido, e mais, com adultos entorpecidos e condicionados pela comunicação verbal, quem é que hoje se dá a oportunidade de treinar outros tipos de percepção na nossa forma de avaliar e discernir a realidade? Poucos são hoje os que se utilizam da observação como forma de discernimento. E numa época da proliferação do direito, hoje todo mundo quer as coisas ou ditas ou escritas. Mas subjetivamente existe muita coisa que é comunicada e acaba nos passando desapercebidas. Existem muitas coisas cujo comportamento grita a contradição, mas a pessoa se faz cega para essa observação e acaba se deixando levar pelo que foi dito, mesmo que os comportamentos fossem a completa anulação da proposta do que foi dita. Portanto, nós estamos aqui também falando de um vício da nossa orientação na condução da nossa própria vida e da realidade, onde a gente se restringe a pouquíssimas modalidades na forma de discernir a realidade. Talvez por isso seja a grande margem de decepções, de surpresas e de escândalos que a gente tem. Porque nos deixando levar apenas pela aparência imediata ou pelo discurso do momento, quando a coisa vai destoar lá na frente em algo completamente contraditório ao que aparentava e ao que era discursado, e aí a pessoa entra em choque querendo desacreditar da humanidade. O fato é, as crianças, no seu respectivo patamar de desenvolvimento, elas são uma excelente oportunidade para a gente treinar e exercitar essa modalidade de discernimento. Ou seja, é aquela que não se tem muito como contar, com uma expressão verbal elaborada, simbólica e sofisticada. E muitas vezes, dependendo da situação, no modo como ela está constituída,
a gente terá que ler linguagens do comportamento, da maneira, do temperamento. E naquele caso que eu estava aqui contando e compartilhando, foi isso que essa pessoa dentro da família foi fazendo na observação com essas crianças, que incluía certas reações espontâneas que a criança tinha, de uma tonalidade exagerada, quando ela assistia certas coisas na televisão. E aí passava e essa pessoa observava e sentia alguma coisa diferente no ar, pelo movimento dos olhos, pelo comportamento da energia, pela maneira de agir na interação com esse pai, com esse avô, que eu acho que eu estaria elogiando, dando essas qualidades para essas figuras, porque é no máximo um progenitor, porque pai nunca foi, né? E o fato é que ela, notando a maneira de responder, a maneira delas se comportarem quando ele estava presente, quando ele não estava, certos movimentos e reações, certas atitudes estranhas, certos maneirismos, a certas brincadeiras, que aí no conjunto você começa a formar um dossiê, e aí ela começou a tentativa de perguntas, de tentar uma aproximação. Obviamente que as crianças com isso começaram a perceber que elas estavam sendo percebidas, e isso, por conseguinte, poderia aumentar a violência desse progenitor em relação a elas, como se elas estivessem comunicando alguma coisa, mas elas não estavam. Elas só não percebiam que elas se autodenunciavam por aquilo que vazava delas, e elas não conseguiam perceber. O fato é que levou-se 3 anos para que essa familiar ela conseguisse não só fechar o dossiê, mas obter dessas crianças a confiança para abrirem o caso para ela. E como ela foi se mostrando presente, como ela foi se mostrando confiante, como ela foi tentando trabalhar na direção, chegou um momento que as crianças abriram o jogo para ela. Esse é que é o ponto, né? A fala daquilo que não é dito. E é muitas vezes assim que a gente vai construindo uma abertura para obtermos informações adequadas das crianças na direção de tentar ajudá-las, né? Isso porque crianças, elas trabalham com categorias, obviamente, muito basilares e infantis. E na conclusão delas, elas se fecham naquilo em que elas se sentem ameaçadas, ou se sentem agravando algum quadro do qual às vezes elas nem querem ter participação. Como que o terapeuta, a pessoa do psicólogo, acaba ganhando uma vantagem nesse tema? Olha, existem terapias com crianças que literalmente trata-se, é interessante, né? Se você for parar para pensar, né, a gente fica pensando, nossa, deve fazer uma coisa extraordinária. Eu não vou negar que não sejam pessoas preparadas, não sejam pessoas exercitadas em técnicas, mas olha, pegando por um viés básico de trabalho, você chega dentro de uma sala e começa a tentar criar uma ambiência onde a criança possa ficar à vontade. Você não tem muitos questionamentos, você coloca ela para desenhar, vai desenhando, você liga um desenho e vai só comentando com ela, vai comentando, vai comentando, vai comentando. A criança, ela está
ela está interagindo com o seu nível de energia. Né? Às vezes, quando isso ocorre, por exemplo, dentro de casa, na interação com os pais, o pai e a mãe, eles estão tão exaltados no afã de descobrir, que o desespero desencadeado para se chegar logo ao X da questão é justamente o que trava a criança de deixar emergir essa comunicação acerca do que a faz sofrer. E aí essa é a vantagem do terapeuta, porque como ele tem ali uma isenção afetiva, então ele vai tentar criar o ambiente mais lúdico. E ali ele vai trabalhar. Teve um determinado caso, né, que me foi reportado, né, de uma psicomotricista, né? Aí você vê, né? Ela estava trabalhando a psicomotricidade da criança e ela procurou se ater, né? Ela procurou se ater apenas às atividades de estimulação que estavam propostas no protocolo, mas no modo como ela criou um cenário de leveza, de ludicidade, de amistosidade, de abertura, e aquelas coisas eram trabalhadas, daqui a pouco aquela criança desabrocha com ela coisas tenebrosas que estavam acontecendo dentro de casa, né? E aí você diz: Felipe, mas você lá atrás não estava dizendo que a modalidade verbal da criança ela não é o ponto forte da comunicação? Sem sombra de dúvida que não é. Até porque aquilo que a criança expressa, às vezes não contempla nem a profundidade da sordidez ou da natureza do que esteja acontecendo. É óbvio que já chegando de 4 anos para cima, ela já vai ter uma capacidade, ainda que concreta, de verbalizar alguma coisa. Ela vai ter. Agora, por outro lado, essa capacidade ela vai estar limitada. E quando você começar a notar um comportamento distoante demais, por exemplo, um dos problemas top 10 daquilo que a gente encontra também na interação familiar é quando a criança chega num contexto escolar e ela não é bem recebida e acaba sendo vítima de bullying. Tá aí um problema que muitas crianças por vezes podem passar de uma maneira silenciosa, seja pela sua incapacidade de ainda elaborar, seja pela vergonha, pela timidez, ou por ela não encontrar uma ambiência que forneça a ela uma ressonância adequada para ela então expressar. E isso pode levar ela a criar comportamentos obsessivos, como por exemplo, comer demais, comer de menos, dormir demais, não dormir, partir para teimosias ostensivas na sua negação de ir para a escola, gerar febre, né, gerar fragilidades orgânicas e certas discrepâncias anômalas do comportamento, onde você perceba que é um tipo de reação que não se enquadra no todo da criança que você conhece. ali. Então, a gente notoriamente pode perceber algo de muito sintomático acontecendo. E isso precisa ser considerado. Agora, aqui fica recomendado. Eu tenho aqui a minha amiga. Priscila, querida Priscila, boa noite. Priscila, que bom você aqui, viu? Alegria, minha amiga. Manda um beijão
para o Guilherme. Semana passada eu estive numa live muito bacana com o Guilherme, falando sobre transtornos alimentares, sobre emagrecimento, sobre a relação da psicologia com a performance física. Guilherme, um amigo querido de longa data, um excelente profissional de educação física que eu recomendo de olhos fechados, gente boníssima. Maravilha, querida Priscila, que bom, viu? Portanto, voltando aqui para esse ponto, né, essa comunicação, né, com as crianças, ela vai exercendo esse efeito tabu, onde ela não encontre a devida ambiência, que para a subjetividadezinha dela ainda em formação, instintivamente ela não percebe situação para poder externalizar. Mas não é porque ela não externalize objetivamente que isso não vá vazar dela. E é aí que entra a recomendação da observação. Querida Priscila, que bom, minha amiga. Puxa, graças a Deus. Que seja proveitoso, minha amiga, de coração. Que maravilha. Coisa boa. Portanto, isso inclusive pode até extravasar para a adolescência, né? Se você se depara com um contexto onde a criança se fecha, recomendo, não force. Por mais dilacerante que seja a sua preocupação, não force. Porque senão a criança vira uma ostra. E aquilo se empedra. Eu sei que existem coisas que engravidam a nossa imaginação. E vamos combinar que imaginação de mãe são os piores terroristas que existem, onde em boa parte das vezes se imaginam os piores dos cenários, mas isso tem a ver com o instinto de busca de preservação da cria, é algo absolutamente dentro da nossa psicologia evolutiva, né? O fato é que, nos levando por essa pulsão instintiva, o nosso excesso de preocupação acaba reforçando a tensão da criança, que não vê, mesmo no ambiente que está apropriado para o acolhimento e para a defesa, ela não se sente à vontade de externalizar. Mas isso não quer dizer que ela não esteja falando. Isso não quer dizer que ela esteja falando. De modo que eu diria que, como a criança não tem como faculdade principal na interação com os seus próprios conflitos e dores o mecanismo verbal, a comunicação verbal, então a criança não fala, ela atua. E por conseguinte a gente pode concluir que a criança, até uma faixa etária de 11 anos para baixo, de 11 para baixo, ela é eminentemente um reflexo do meio aonde ela está inserida. Do meio aonde ela está inserida. E isso vai influir na manifestação do temperamento dela, na manifestação do humor dela, na caracterização da expressão de determinados comportamentos dela na interação com os pares e com os outros. E é nessa encenação
do panorama comportamental da criança, aonde habita a principal comunicação da criança, relativo àquilo que ela esteja sentindo e àquilo que ela esteja vivendo, né? E isso pode levar a excesso de introversão, a excesso de extroversão. Por exemplo, nesse caminho eu recomendo a vocês um pequeno documentário chamado A Ira de um Anjo. Você encontra no YouTube. Inclusive, se você digitar aí no Google, você acha com facilidade. A Ira de um Anjo é um documentário gravado na década de 90, na década de 80, nos Estados Unidos, tá? Onde uma menina e o seu irmão, na sua tenridade, olha só para vocês terem uma noção, essa menina, ela mal completou 1 ano e meio de idade, que foi a fase onde ela era sistematicamente abusada pelo próprio pai, que na verdade não era pai, se eu não me engano, era um padrasto, né? E até que, por conta das condições precárias do casal que cuidava dessas crianças, as crianças foram retiradas dessa família e posteriormente adotadas até por um casal cristão. Ora, quando essa criança chegou nos seus 4, 5 anos de idade, ela apresentava comportamentos extremamente bizarros, não só de natureza masturbatórios agressivos, no caso da menina, como também comportamentos agressivos e homicidas na direção do irmão. Um prazer sádico em ver o irmão sofrer, falas com uma carga sexual anômala para a idade, tanto quanto no sentido sexual, quanto também no sentido da violência, da agressão física, ao ponto de os pais adotivos terem que tomar a medida de esconderem todas as facas e objetos cortantes da casa, inclusive de dormirem num quarto trancado junto com o irmão mais novo, para que a menina não se lançasse a devaneios sádicos de assassinato, né, e de tortura, que muitas vezes eles pegaram em flagrante dela perpetrando comportamentos bizarros com o irmão mais novo. E ela então, né, dentro de toda aquela situação, ela se via com uma compulsividade irrefreável, né, e que foi levada para uma psicoterapia, onde foi criado a ambiência para que ela pudesse falar. E ali ela já conseguia associar da onde vinha o desgosto dela. E com o auxílio da terapia, isso foi... se estabeleceu uma ajuda para que isso fosse melhor conciliado, e ela entrou para um internato onde ela passou a criar e ajudar a criar animais, para que pela via dessa interação ela pudesse desenvolver um vínculo afetivo para então desabrochar a empatia. A grande verdade é que o modo como ela foi tratada gerou nela um desgosto tão grande que ela desenvolveu sobre si um movimento de autoanulação cuja a dilaceração interna era tão intensa que ora aquilo se voltava contra o irmão dela ou quem estivesse próximo dela. É um curto-circuito tremendo, horroroso. O que eu estou querendo dizer com isso? É essa fala das crianças de uma forma não verbal e que precisa, mas que se expressa pela via de desenhos,
que se expressa pela via de comunicações espontâneas, que se expressa pela via de comportamentos e que pode, às vezes, não de imediato, mas com o passar do tempo, comunicando para os pais a presença de um elemento estranho e que, por conseguinte, esteja levando sofrimento para aquela criança.